Eu ficava lá 1 hora e meia, e não acontecia nada. E eu comigo já pensando assim, realmente, cansava pra caramba. Olha só, o que acontece? Deve-se haver, através de vários estudos, deve-se haver uma mensuração no profissional de educação física para que ele acompanhe aquele indivíduo. Vou te dar uma dica. Lá no seu hemograma completo, na série vermelha, existe um item chamado hemoglobina. Ele vai de 12 a 17%. 12 a 17 miligramas por decilitro de sangue, perdão. Então, se você está no 12, que é o limite mínimo, correto? Sim. Você está com uma taxa de hemoglobina normal aos olhos do médico. O médico não é professor de educação física. O médico é o melhor parceiro que a gente tem. Já parou para pensar que o médico prescreve remédio, nós prescrevemos treino? Ambos cuidam da prevenção e tratam a saúde quando a coisa já aconteceu? Então, assim, nós temos que ter esse posicionamento. É que o profissional de educação física falha às vezes. Então tem que ter esse posicionamento. E não tiveram posicionamento com essa senhora. Eu peguei a hemoglobina dela, estava 12,1. 12,1 é o limite mínimo para o médico estar correto. Vocês entenderam até aí? Sim, sim. Está correto. Mas na hora que o profissional de educação física coloca ela numa esteira, ela entra numa saturação de oxigênio. Tanto é que na academia a gente tem o oxímetro, né? Entra numa saturação lá embaixo. Quem é hemoglobina? São os caminhõezinhos que carregam as cestas básicas e o oxigênio para o resto do corpo. E ela tem um mínimo. Se eu faço uma atividade aeróbica, que eu aumento a minha frequência, eu diminuo mais ainda. Eu entro num déficit de oxigênio maior ainda se eu não tiver uma boa captação. O que aquela senhora estava fazendo? Agredindo violentamente o organismo dela.